Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Primeiro eu queria saudar a igreja com a paz do Senhor, né? Aquela paz que traz todo o entendimento e toda a serenidade. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 10, 19. Amém? Diz o Senhor: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada, veja só, e nada vos fará dano algum. Glorifica a Deus por esse momento, gente, porque é um momento ímpar na minha vida, né? Quem teve esses últimos dias comigo sabe que não foi muito fácil. Mas eu queria iniciar para vocês entenderem, para quem não me conhece, né? Sou o diácono Gervânio, casado com a diaconisa Flávia. Tenho 2 filhos, o Rafael e a Bianca. E eu tive uma dor que surgiu em mim em 2018. Essa dor ela apareceu como se fosse um canal, uma dor no canal. Fui para o dentista, fiz um primeiro canal, um segundo, um terceiro, um quarto, extraí dente ciso e nada dessa dor passar. Uma neurologista chamada doutora Edna Braz, uma serva de Deus, uma cristã, olhou para mim e falou assim: Gervânio, o seu rosto está torto. Aí eu disse: como assim, doutora? Você está sentindo alguma dor? Aí eu disse: estou, uma dor no rosto. Ela disse: Gervânio, isso é neuralgia do nervo trigêmeo. Na mesma hora, você vai para um neurocirurgião, doutor Estélio. Fui para ele. Esse foi o primeiro médico. Em 2019, a gente iniciou com tratamentos de medicações fortíssimas. Eu cheguei a dormir na estrada, desci o carro, fora da pista, trocamos medicações, acertamos numa medicação. Essa medicação se usava, que é a pregabalina, 75 miligramas. Nos últimos dias eu estava usando 225 pela manhã e 225 à noite. E as dores não passavam. O constrangimento de você chegar aqui, estar com a mão no rosto, o constrangimento de ficar pedindo o gerente para parar de trabalhar, o constrangimento de você chegar em casa e querer dormir porque não conseguia dar atenção à família, tudo isso aconteceu durante esse período. Começamos um processo de cirurgia. O doutor Estélio pegou e colocou os códigos das cirurgias, tudo direitinho lá para a Unimed autorizar. Minha Unimed é São Paulo. Daí o que aconteceu? A Unimed de Fortaleza errou um código. Aí teve que pegar e voltar. Quando voltou, a Unimed de Fortaleza disse que o doutor Estélio estava pedindo muito material. Os materiais que eles estavam pedindo eram em excesso. Porque eu já tinha feito todos os exames nesse período já. Em novembro, a ideia era se operar pertinho do meu aniversário, em dezembro, 12 de dezembro, para ficar já para o Natal, Ano Novo e voltar. Eu tinha 10 dias de férias em janeiro, e depois das férias eu voltava bem. Só que o doutor Estélio falou o seguinte: Gervânio, não é bem assim. Se prepare, porque de 2 a 3 meses a sua recuperação. Você vai passar de 2 a 3 meses sem trabalhar. Quando você sair, você vai ter que passar aproximadamente 1 mês sem falar. Você vai ter que fazer fono e vai ter que fazer fisioterapia. Então, para voltar a falar normalmente, você precisa fazer fono. Amém. O que aconteceu? A gente correu para os pés dos irmãos. E o grupo de intercessão batalhando por mim. Eu não estava só. Eu não estava só nessa batalha. Por muitas vezes eu dobrei o joelho de madrugada. E a Flávia acordava comigo dizendo assim: o que foi, amor? Não, amor, eu levantava a cabeça, estou orando. Porque Flávia tem sido assim, ela não tem sido uma coluna, ela tem sido todas as colunas do meu prédio. Ela tem sustentado 16 andares do meu prédio, não é somente o meu apartamento, não. Com isso, gente, eu fiquei perguntando ao Senhor qual era o propósito de tudo isso, porque eu não conseguia entender
o motivo de eu estar sentindo tudo isso. E eu precisava pegar e chegar a um motivo disso. Mas Deus, Ele faz o que quer com a gente, porque Ele é dono da gente. Ele é dono do meu respirar. E quando eu entendi isso, eu confesso aos irmãos que eu me assustei. Eu falei para a Flávia assim: amor, eu não vou voltar dessa cirurgia. Ela, que é isso? Está repreendido. Flávia, eu não vou voltar dessa cirurgia. E eu cheguei a conversar com alguns sobre isso e pedi que cuidasse da minha família. Mas sabe o que foi que o Senhor fez? O Senhor fez com que a Unimed pegasse e não autorizasse a cirurgia para o primeiro médico. O doutor Estélio é um preceptor, não tenho nada contra ele de jeito nenhum, mas estou falando do mistério que eu senti no coração com o Senhor. Ele pediu 12 parafusos de titânio, 2 placas de titânio. A Unimed disse que bastava 8 parafusos, que bastava uma placa. Ele chegou a conversar comigo: Gervânio, sua cabeça está aberta, eu estou com você anestesiado numa mesa cirúrgica. Se um parafuso desse cai da minha pinça em cima de você, ele vai ser infectado. Eu não vou colocar mais dentro da sua cabeça esse parafuso. E aí, eu não vou fazer sua cirurgia. A Unimed São Paulo marcou um outro médico para mim aqui em Fortaleza. Se eu não quisesse, ela me levava para São Paulo para fazer a cirurgia lá. Quando nós chegamos no outro médico, a Flávia não pôde ir comigo, a Bianca foi. Quando nós chegamos lá, a Bianca disse assim: pai, é esse o médico. Eu vim orando até aqui, Deus falou para mim, eu não conhecia nenhum outro, mas é esse o médico. Aí o doutor Eliseu Beco falou para mim assim: Gervânio, eu sou cirurgião, sou neurocirurgião há 20 anos. Há 20 anos eu faço essa cirurgia. Eu nunca vi um paciente meu, depois de um mês, sentir mais dor. Amém, doutor. Amém. Veio a segunda preocupação: vou entrar pelo INSS. Meu Deus do céu, né? Como é que vai ser tudo isso? Depois pedi um atestado de 14 dias para, quando terminasse os 14 dias, ele ia me reavaliar e tirar os pontos e dizer o que é que seria. Gente, fomos para a cirurgia. Depois de muita luta, estou tentando resumir, porque o Senhor estava no controle de tudo. E Ele fez no tempo certo, no tempo exato, no tempo dEle. É no tempo dEle, não é no nosso tempo. E foi tudo no tempo dEle. Olha, vou dizer algo para vocês, tá? Eu tive até dificuldade de vir para a igreja hoje. Eu já tinha falado para o Felipe que gostaria de pegar e trazer esses testemunhos para a igreja. 5:30 da tarde, a Flávia perguntou: tu vai ou não? Eu disse: eu vou. Por incrível que pareça, queridos, eu fui acometido de um quadro viral agora à tarde, depois do almoço. Uma infecção digestiva, que foi uma diarreia horrível, e eu fiquei fragilizado. E eu disse assim: Senhor, se eu estou assim, é porque tem algo e preciso ouvir o que eu vou falar. Portanto, irmãos, nada, a palavra de Deus disse o quê? Nada fará dano algum quando a gente confia no Senhor. Ele nos dá autoridade para a gente pisar em serpente. Ele nos dá autoridade para a gente pisar em escorpiões. Isso é assim, uma figura, uma leitura figurada, né? Sentido figurado, mas esses escorpiões, esses insetos que ele menciona aqui, eu creio que sejam muitas vezes as dores que nós sentimos por picadas. Eu cheguei a falar aqui que era meu espinho na carne, igual a Paulo. E por muitas vezes eu pedi ao Senhor: Senhor, tire esse meu espinho da carne. Ele disse: no tempo certo. No tempo certo. No dia da cirurgia, quando eu cheguei no hospital com a Flávia, lá no São Mateus, a anestesista veio falar comigo. O neurocirurgião, o irmão dele é neurocirurgião, estava com a equipe, e a anestesista é prima dele. Então, quando ela chegou, já chegou com a maior brincadeira do mundo e tal, na maior satisfação de me ver. E, gente, parecia que a gente estava conversando. Assim: a gente vai abrir a boca e ver se a tua arcada dentária é legal para me enfiar o tubo aí. Desse jeito, né? Sabe? E assim, beleza, tá aqui, né? E tudo. E, gente, foi um clima, sabe?
doutor, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu vim aqui para auxiliar a senhora nessa cirurgia, viu? Aí elas, amém. E quando chegou no centro cirúrgico, eu falei a mesma coisa. Eu vim aqui para auxiliar vocês, viu, gente? Então não precisa ficarem preocupados comigo, não. E aí, ele disse, eu vou aplicar aqui o sorinho, a gente se vê amanhã. Aplicou o sorinho, pufo, né? Então, a única coisa que eu ouvi foi alguém falando assim, né? Como é que ele vai fazer para raspar a cabeça dele? Ele, não, fica tranquilo que ele vai ficar de cabeça para baixo. Foi a única coisa que eu ouvi ainda, até logo. Bom, a expectativa era que a cirurgia, após a cirurgia, eu voltasse a falar de acordo com a minha recuperação. Foram 8 horas de cirurgia, foram 5 bolsas de sangue. Após eu sair de lá, fui para a UTI. Quando eu acordei na UTI, o médico foi me ver, né, conversou comigo um pouquinho. Aí chamou a Flávia, eu não lembro disso, né? Mas a Flávia foi para casa porque eu ia ficar na UTI. E quando deu lá para as 5 horas da tarde, eu me acordei bem. E aí a enfermeira veio conversar comigo. E aí ela pegando e falando assim, né? E foi botar um papagaio para poder fazer xixi, aquela situação. Daí eu batendo papo com elas. Aí veio duas enfermeiras, né? E quando uma delas saiu, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, como é teu nome? Ela pegou e falou o nome dela, Inácia. Inácia, deixa eu te falar uma coisa. Queria primeiro agradecer a vocês, porque eu estou sendo muito bem cuidado por vocês. E Deus tem estado aqui nesse negócio. Ela, amém, amém. Falei de Deus para ela, conversamos um pouco, e ela perguntou se eu estava precisando de algo mais. Eu falei para ela assim, isso já eram as 10 horas da noite, gente. Eu falei para ela assim, a coisa que eu mais queria agora era falar com a minha família, e eu não posso. Queria só dizer para minha esposa que eu estou muito bem, que eu estou sendo bem cuidado. Aí ela pegou e saiu, enxugou nas lágrimas, passa um pedaço. A UTI eu fiquei, era como se fosse um apartamento, certo? Digamos que isso aqui fosse a minha cama, e aqui tinha uma vidraça, meia parede de vidraça, o resto era eucatex, mas eles baixavam com a cortina quando ia dar banho no paciente, quando ia fazer alguma situação assim, algum procedimento, eles baixavam a cortina, né? Eu só vi ela entrando e baixando as cortinas. Ela assim, eu não sei o que é que eu faço não, se eu for eu vou é demitida, pega meu celular, liga para tua esposa. Aí eu comecei a ligar para a Flávia, né? Ligava para o meu celular, ela não atendia, ligava para o dela, ela não atendia. Uma hora ela atende, quando ela atende, aí eu disse, amor, eu fugi do hospital, amor. Aí, né, elas, amor, pelo amor de Deus, tu tá com o telefone de quem? Eu disse, da enfermeira. Aí, né, aí foi aquela brincadeira e foi muito legal. Eu falei com a Flavinha dormiu bem. E aí, no outro dia, eu já amanheci super bem, já comendo comida sólida. E aí eu disse, meu Deus do céu, né? A fisioterapeuta veio falar comigo, porque o médico tinha dito que eu só ia receber alta para o apartamento quando eu começasse a andar. Aí a fisioterapeuta disse, olha, eu vou fazer aqui algumas atividades com você, porque você fez uma cirurgia de alta complexidade e tomou muito sangue. Então, para não dar algum trombo, eu vou ter que pegar e movimentar as tuas pernas. Eu disse, me diz uma coisa. Aí depois que ela estava no meio da fisioterapia dela, assim, e quando é que eu vou começar a andar? Ela, assim, só quando você estiver disposto. Eu disse, então, já estou pronto. Aí ela assim, pois se senta na cama, dá um tempinho. Me sentei um pouco na cama, fiquei um pouco zonzo. Ela pegou, amarrou uma cinta em mim e saiu passeando comigo dentro da UTI, para lá e para cá, eu andando devagarzinho. Quando o médico apareceu, já era a 3ª vez que eu estava caminhando com ela, ela fazendo atividade comigo, né? Quando o médico chegou, ele disse assim, eu vou te dar logo a alta para casa. Não precisa ir para o apartamento, não. E assim o senhor fez. Me levou para casa. Gente, na sexta-feira eu estava em casa. Com dores, sim. E aí eu estava tomando as medicações que a gente não tirou, ele vai estar fazendo um desmame. E aí começou essas dores horríveis, dores na cabeça muito grande. Eu nunca tive constipação na minha vida. Daí, por estar deitado direto, veio uma constipação e uma dor louca, a cabeça parecia que ia explodir. Eu não podia fazer esforço, porque senão sangrava a cabeça. E aí a angústia, o desespero bateu.
E a gente foi para os pés do Senhor mais uma vez, foi conversar com a família pastoral, foi pedir ajuda para orar. Pedimos para os irmãos continuarem em intercessão. E aí começamos uma nova batalha espiritual. Quando foi Aí eu consegui evacuar, deu tudo certo. Quando foi na segunda-feira eu não estava aguentando, porque as dores permaneciam ainda por sequela ainda do esforço que eu tive que fazer. Daí o médico pegou e prescreveu uma medicação. E disse: Givanni, é o seguinte, essa medicação ela é controlada e tem que ser com receituário. E aí eu disse: sim, tudo bem. O senhor pode pegar e mandar só pelo WhatsApp qual é a medicação, qual é a dosagem, qual é a posologia? Mande pelo WhatsApp que eu resolvo. Mas como é que tu vai comprar? Eu tenho amigos médicos. Gente, eu fiz uma mensagem de texto no WhatsApp para uma médica que tem no meu prédio. Abusada só toda. Não dava nem bom dia para mim. Eu dava bom dia, ela não respondia. Hoje é minha amiga pessoal. Sabe por quê? Porque eu nunca desisti de dar um bom dia para ela. E no dia que ela precisou de uma medicação para a filhinha dela, eu tive o prazer de arranjar. E ela foi lá, quando eu liguei, né, eu passei mensagem, né, ela pegou e ligou para mim na mesma hora. Menino, o que foi isso, menino? Eu estou já chegando aí. Em 5 minutos ela estava lá em casa com um bloco de receituário, perguntando assim, se eu queria que ela fosse comprar para mim. Aí eu disse: eita, Cecília, eu sou um privilegiado, né? Ela olhou com a cara abusada que ela tem. É mesmo, viu? Faço para poucos isso. Então, assim, glória a Deus. E aí, gente, quem esteve hoje na escola bíblica hoje, ou quem assistiu a escola bíblica online, de alguma forma, quem viu a palavra de hoje, foi bênção, honra, né? E eu tenho que honrar também a minha esposa, certo? Porque ela não deixava nem eu me levantar. Ela me pegava, ela já tinha dor nas costas, porque ela queria que eu abraçasse ela para me sentar na cama. A minha filha, do mesmo jeito. O meu filho, cuidando das atividades que eu fazia em casa, ele tomou a frente. Então, gente, a minha família eu preciso honrar, porque minha família foi bênção nesse momento. Não tem coisa melhor do que você abrir a boca e dizer que pode contar com os seus. E agora eu vou estender também para a família IDB. Certo? Eu pude contar também com esses meus. Né? Eu tive o privilégio de conversar com alguns, de ser cuidado por alguns. Certo? Teve um dia que eu estava muito ruim. E na hora que o Wagner passou uma mensagem para mim, eu peguei, cara, não estou bem. E ele foi parar lá em casa com o menino, com o papagaio, com todo mundo, e estava lá, do meu lado. O Farias, ele não passou um dia, eu não aguentava mais o Farias, todo dia perguntando. Estava para dizer assim: meu irmão, quando melhorar eu aviso. Né? E assim, eu vi tanta gente, né? O Ed Carlos pegou e passou uma mensagem para mim, ó: irmão, agora eu sou um vagabundo, eu passo o dia inteiro em casa aqui, não tenho o que fazer não, se quiser que eu faça alguma coisa por você, eu faço. Então, Ed Carlos, brincadeira da parte, Ed Carlos pegou e fez uma mensagem para mim, cuidadosamente, perguntando se estava precisando de algo, que ia onde quiser que eu fosse, que se eu quisesse que ele fosse comprar alguma coisa, ele ia comprar. Então, assim, né, a Érica passava mensagem para dizer que amava a gente, que amava a minha família, que estava preocupada. Gente, foi cada coisa legal, assim, né? Eu tive a oportunidade de falar com a irmã Ana Rabelo pelo grupo, né, e ver essa preocupação do grupo também. E assim, né, me perdoe se alguns aqui, o Felipe Cruz pegou e falou comigo, né, família pastoral falando comigo. Gente, o cuidado foi sensacional. Eu fui todo o tempo alimentado por dizer assim, né, se eu perguntasse assim: Senhor, cadê tu, Senhor? Eu não tinha como perguntar isso, porque o Senhor dizia assim: eu estou aqui, representado por cada um de vocês. Tá? Eu lembro que até quem foi que falou? Alguém falou para mim hoje assim, a Lígia falou assim, né? Para quem não gostava de celular, né? Aí eu respondi um bocado de coisa esses dias. Eu também não tinha o que fazer em casa, né? Aí quando eu não estava dormindo, eu pegava o telefone, então estava orando, estava lendo a Bíblia, estava ouvindo uma pregação. Foi esses momentos que eu vivi esses últimos dias. Daí, gente, falei com a irmã Fernanda também pelo Instagram, lembro disso, um dia que nós falamos, ela perguntou como estava. E foi tanta coisa legal, pessoal, que eu vivi esses dias. E dentro de tudo isso,
Teve uma situação que eu precisava pegar e deixar também presente nesse testemunho. Eu tive na terça-feira no Hospital da Unimed. Nós chegamos lá, era mais ou menos 9 horas da manhã, eu e a Flávia, para ver se eu tomava alguma medicação para melhorar a dor. E aí eu tive... O neurologista estava atendendo uma pessoa e o cardiologista estava na sala vizinha. E aí foi muito gentil e falou assim, eu posso ajudar vocês? Enquanto o neuro vem, eu vou já solicitando aqui os exames para você ir fazendo. E solicito também uma medicação para o senhor tomar ali na sala de medicação. Ô, doutor, vou agradecer. Começamos a conversar, ele falou que tinha neuralgia, que tinha feito um tratamento também. Foi muito atencioso, muito cuidadoso comigo e com a Flávia. Daí ele prescreveu o tramal e a dipirona, não resolveu de nada. E aí, quando o neuro voltou, o neuro disse assim, não, quero ver você. A gente já ia embora. E aí ele falou assim, Geivânio, você tomou o tramal e a dipirona, não resolveu. Vai para casa, vai voltar com dor. Vai fazer o que aqui? Vou fazer assim, cara, eu vou prescrever para ti o Idantal. É uma medicação bem pesada, né? Tem que tomar lá na sala que eles chamam... não, na sala, não sei o que, crítica, Flávia. Né? Aí, por quê? Porque vai precisar de um cardiologista perto de você, lhe monitorando, e uma enfermeira. Amém. Né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, eles estavam me levando já de cadeira de roda até, porque a dor estava intensa. Quando chegou lá, não teve como, não tinha sala, não tinha nenhuma enfermaria, não tinha nada, tudo lotado. Só que tinha uma sala, tipo uma sala VIP, que tinha só uma maca grande, com um cara bem grande também. Ele e a mãe dele. Ele é um cara jovem, noivo. E aí, o nome desse rapaz é Jorge. E aí ele pegou, eu cheguei, né? Aí o médico falou assim, o neurologista, não, pega aquela cama lá, ela é pequena, mas ela cabe na sala aqui com esse rapaz. Aí o cara já não gostou, né? Amém. Cheguei, cumprimentei todo mundo, dei bom dia, encostaram a maca ali, isso já eram umas 10 para 11 horas da manhã. Daí veio o cardiologista, explicou como é que seria o procedimento, né? Disse que eu ia dormir um pouquinho e tal, e que tinha que passar 1 hora tomando esse soro, tomando essa medicação, o Idantal. Meus irmãos, enquanto isso, chegou 2 médicos bem arrumados, né, bem empacotados lá para falar com o Jorge. E ele, muito arrogante com os caras, né? Aquilo ali, acredito eu, que tenha sido ali aproximadamente uns R$ 500 cada consulta daquela lá, porque os caras foram fazer uma consulta particular, eram cardiologistas cirurgiões. E aí ele falou assim, seu Jorge, é o seguinte, a cirurgia do senhor, a gente vai ter que pegar e tirar uma artéria do seu coração, porque o calibre dela está grande, então ela ficou frouxa, ela não aperta mais, e a gente precisa botar um stent dentro dessa artéria. Daí a gente vai ter que pegar e tirar esse pedaço que está frouxo dentro do coração, pegar um pedaço de uma artéria do seu corpo e colocar aí. Aí ele perguntou assim, eu estou pagando para você falar a verdade para mim. Quais são as minhas chances de vida? Aí o cara, não, é assim, seu Jorge, essa cirurgia, a gente já fez várias cirurgias dessa, com sucesso. Qual é a chance? 90% de chance. Gente, 10% é muita coisa para a vida da gente. É muita coisa. E meu Deus, eu que sei dessa realidade, que eu trabalho com medicamento, medicação tem a possibilidade de trazer uma interação de 0,003. E é um risco medonho. Quando o médico tem medo de pegar e prescrever uma medicação, quando ela tem esse risco, você imagina 10%. Daí eu peguei e comecei a tomar médico. Depois que eu vi toda essa conversa lá do Jorge, eu comecei a tomar essa medicação. Segundo a Flávia, eu me tirar de lá para colocar numa enfermaria, num local que vagou lá, num apartamentozinho que vagou lá, porque eu ia só tomar medicação e ir embora. E ele estava internado nessa área de risco, né? Gente, quando foi sair na maca, entrou um efeito que chama-se efeito extrapiramidal. É quando a medicação causa uma reação no teu organismo e você não se dá com essa medicação.
Quando você é alérgico à medicação, você tem um efeito extrapiramidal, né? Pronto, quem já passou sabe da loucura que é. Daí eu comecei a falar alto, queria arrancar os pontos da cabeça, queria arrancar o soro, e o pessoal me segurando, e a Flávia gritando, e eu comecei a falar em árabe. Então, segundo o pessoal que eu vi, disse que eu falava gritando, eu não lembro de nada disso. Então a Flávia dizia que eu falava bem alto em árabe, bem alto, bem alto, bem alto. Daí correram de volta já para a sala do rapaz lá, e me colocaram lá, e correu o médico, e correu todo mundo, e correu o neurologista, e tome soro glicosado para poder pegar e tirar o efeito da medicação. E nesse momento eu só dormia. Eu só dormia. E quando eu acordei, a Flávia ainda meio abestalhado, né? E a Flávia disse: amor, pelo amor de Deus, fala baixo. Por que eu tenho que falar baixo? Amor, amor, o homem do lado aqui tá aí tempo de bater na gente por causa disso. Aí eu: então eu vou falar assim contigo, é? Aí ela ria, né, e tudo. Daí, né, ela começou a me contar. Ela começou a me contar, eu disse: acho que eu não estava falando árabe. Eu estava falando em línguas. Eram línguas estranhas. Sabe por quê? Quando me deram a oportunidade de sentar na cama, eu sentei de frente, olhando para o Jorge. E eu falei assim: Jorge, não é o seu nome? Ele é. Meu irmão, me perdoe, porque eu fiquei gritando por aqui, viu? Falando em árabe, né? Mas nem árabe me fala. O senhor não sabe falar em árabe, não? Sei não. Isso aqui foram línguas estranhas. E Deus mandou te falar uma coisa. Deus mandou te dizer que tu pode ir para a tua cirurgia tranquila, que você não vai morrer nessa cirurgia. Deus mandou te dizer que não é por conta do teu dinheiro, não é por conta da tua arrogância, mas é porque pelo tempo dele, não é pelo teu tempo. Ele começou a chorar, aquele homem. Ele chorava. Eu acho que eu, na minha sanidade mental, né, eu não tinha coragem de dizer aquilo com um homem daquele tamanho arrogante do que eu tinha visto. Mas Deus mandou dar o recado. Deus mandou dar o recado. E aí a Flávia falou assim: amor, pelo amor de Deus, será que Deus fez a gente voltar no neurologista só para aquele homem receber esse recado? Aí eu disse assim: Senhor, pega leve comigo, Senhor, para me dar teus recados, né? Mas em todo o tempo o Senhor estava presente, a gente viu muita presença do Senhor, mais do que nunca, queridos, sabe? Eu tenho assim uma preocupação em dizer assim, né, Senhor, qual foi o propósito disso? Porque eu vi vários. Nós temos uma vizinha que teve um culto, teve um encontro dos homens lá na casa do Ed Carlos. Eu cheguei comentando que cheguei atrasado por conta de um motoqueiro que foi atropelado em frente ao meu prédio, que a vizinha saiu de uma vez e pegou esse motoqueiro. E quando eu fui chegando em casa, tinha acabado de acontecer. A gente só se cumprimentava, eles são vizinhos meus de garagem. E aí eu peguei, encostei meu carro, botei meu carro em cima da calçada na mesma hora, peguei e fui dar aquela assistência, fiquei naquele cuidado com ela e tudo. O esposo dela, ele é autista, um caba bem gente boa, mas é autista, caba. Pegou o menino, ele não conseguia ver aquilo, pegou o menino, subiu, deixou ela sozinha lá. Eu fiquei com ela até tudo se resolver, enfim. E ela pegou e disse assim, né, hoje eu não tenho nem como agradecer e tudo, né. Daí ela pegou e quando eu cheguei da Unimed na terça-feira, eu estava com a cabeça toda enfaixada. Ela passou no carro e a Flávia me deixou na porta do elevador. Eu fiquei agarrado numa coluna aqui esperando, que eu estava meio tonto ainda. E a Flávia foi botar o carro na garagem, para eu não ir andando, voltar andando para o elevador. Aí ela passou. Aí ela viu uma pessoa de costa com a cabeça enfaixada. Quando ela viu a Flávia saindo com os exames na mão, ela disse assim, é o Gervânio. Na mesma hora ela passou uma mensagem para a Flávia, porque ela é fono e trabalha na mesma clínica em frente lá de casa com a Flávia. A Flávia tinha o contato dela. Aí ela da Flávia, ela passou, Flávia, eu passei agora rápido, foi o Gervânio que estava segurando ali aquela coluna com a cabeça enfaixada, está tudo bem? Olhe, eu sou fono, mas a minha primeira formação é enfermagem. E se você quiser, eu posso ir aí fazer o curativo e cuidar dele. Ela ia no começo, de manhã e à noite. Eu estava preocupado. Todo detalhe era até constrangedor, já estar perguntando as coisas para o médico. Então tinha coisas que eu não perguntava.
E aí, assim, os pontos eram bem próximos um ao outro. Só que teve um ponto que era bem afastado, e esse ponto ficava supurando. Aí eu disse, Rafa, é porque esse ponto está supurando. Não, não, isso aqui é o dreno. É porque, em vez de ele pegar e colocar um dreno para depois ter que retirar, ele fez esse ponto que chama-se de ponto falso, para poder pegar e liberar, para não ficar nada dentro da sua cabeça. Então foram detalhes, queridos, foram detalhes que foram importantes para o meu bem-estar mental. Opa, está tudo bem, mas está ótimo, Givone, está tudo bem. À noite ela foi com o esposo e com o filho, e aí a gente conversou, os meninos conversaram, ela faz musicoterapia, os meninos amaram lá, e foi um momento bem bacana. Gente, a gente teve vários propósitos, e, para a honra e glória do Senhor, no 15º dia, o meu gerente ligou para mim no 14º, que era o último dia de atestado, e falou assim, Gervânio, como é que está? Eu disse, Augusto, eu estou bem, mas eu tenho uma cicatriz, eu estou com os pontos ainda, o médico só vai tirar os pontos, era para ter tirado na segunda, ele teve uma cirurgia de urgência, agora só vou conseguir pegar e tirar com ele na sexta-feira. Ele disse, se a gente colocar... Eu falei para ele, né, se eu colocar um curativo, eu posso ir trabalhar? Aí ele disse, eu vou fazer assim, eu vou botar uma pessoa para dirigir para você. Então, quarta, quinta e sexta, dia 15, 16 e 17, eu trabalhei sem precisar nem dirigir. O colega ia me buscar em casa, a gente ia lá para o hospital mental, conversava com um médico, com outro e tal. À tarde a gente ia num comprador, 3, 4 horas da tarde eu estava em casa. E assim foi todos os dias. E eu não precisei entrar nem pelo INSS. E quando chegou na sexta-feira, que eu fui falar com o médico, ele falou assim, rapaz, eu não sei o que dizer não. Porque geralmente é um mês que eu tenho que deixar a pessoa deitada. Né? Você já está trabalhando, né? A cicatriz está toda sequinha. Toda sequinha, está aqui, eu tirei os pontos agora aqui, está tudo sequinho. Meu amigo, você tem alta total agora, segunda-feira você pode trabalhar sozinho. E eu disse, glorificado seja o nome do Senhor. Então, queridos, quando vocês pensarem que a situação, seja qual for de vocês, não estiverem resolvendo, em primeiro lugar, honre as pessoas que te honraram. Honre, cuide delas, porque amanhã elas vão cuidar de vocês. Tá? Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, pense um pouquinho antes de pegar e reclamar do Senhor. Saiba que tem propósito, talvez não seja nem só um. Saiba que tem propósitos. E o Senhor tem cuidado dessa igreja. Quando alguém me pergunta, né, você congrega onde, Giovanni? A Igreja de Deus do Brasil. Fica onde? No Parque dos Irmãos. Parque dos Irmãos. Eu digo logo assim, ao lado da Rosalina ali, bem facinho. Pronto, sabe? Estou preocupado, não, queridos. Essa igreja aqui ela é mais rica do que várias igrejas grandes. Essa igreja aqui ela é muito valiosa, sabe por quê? Porque todo mundo aqui me conhece. Todo mundo aqui cuidou de mim. Vocês imaginam eu para uma igreja que tem 1000 membros. Você sabe quantos membros iam cuidar de mim? Talvez 3, que estavam ali perto. Não 50. Já pensaram nisso? Pois pensem nisso, porque aqui vocês são cuidados. Aqui Deus tem agido. Aqui Deus tem feito maravilhas, como fez na minha vida. Uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado de coração. Muito obrigado, irmãos, viu?